Olá, meus queridos, lição número 2, a parte de sábado, falando sobre o plano da salvação centralizado em Jesus. A salvação foi um plano divino, não foi um plano feito às pressas, foi um plano, assim, algo planejado por Deus. Como escreveu o grande escritor Henry Lee, ele escreveu o seguinte: o amor eterno elaborou o plano da salvação. A sabedoria eterna traçou o modelo de salvação e a graça eterna desceu para executar o plano de salvação através de Cristo Jesus. Verso áureo da semana está em Efésios 1, verso 3, diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo tinha uma gratidão excepcional por tudo aquilo que Deus havia feito pelo ser humano, principalmente por ele. Ele diz: eu que sou o mais fraco de todos os apóstolos, Deus me escolheu para ser o mensageiro dos gentios. Ele se sentia muito agradecido. Então, nós ficamos pensando, o que nós faríamos para agradecer alguém que nos salvasse assim de morte certa, de um acidente, de uma situação fatal? Imagine você estar precisando de um órgão no corpo e de repente alguém diz assim: eu dou, você está precisando de um rim, eu vou dar um rim para você. Verifica a compatibilidade e aquela pessoa salva a vida daquele que está necessitando. Logicamente, a gratidão vai ser um dos pontos importantes na vida dessa pessoa. Mesmo o pastor Torres, pregando um dia na Baixada Santista, ele relatou o caso de um homem que salvou 16 pessoas de um navio que havia naufragado perto ali da praia. O homem pegou o barco e, com grande esforço, ele foi e voltou, muitas vezes salvando 16 pessoas. Quando ele relatou essa história numa igreja, um homem levantou a mão e disse: pastor, eu sou o salvador dessas pessoas. Meu irmão, vem aqui, por favor. Então, me diga, o que aconteceu naquele dia? Ele contou a história e depois o pastor perguntou: o que mais marcou o senhor nessa experiência? Ele disse: pastor, o que mais me marcou nessa experiência foi que das 16 pessoas que eu salvei, isso já está fazendo mais de 20 anos, nenhuma delas nunca me ligou, nunca passou uma mensagem, nunca veio à minha casa para dizer muito obrigado. Elas simplesmente se esqueceram daquilo que aconteceu nas vidas delas e da salvação que elas foram objeto de uma salvação. Eu me esforcei ao máximo. Hoje eu tenho um pulmão enfraquecido pelo grande esforço que eu fiz e nunca ninguém me agradeceu. O pastor então disse: gente, isso é uma coisa que nós temos que corrigir em nossa rota de vida. Temos que ser agradecidos por tudo que recebemos de Deus e dos nossos semelhantes também. Um famoso pregador viu certa vez um rapaz chorando e com um ramalhete de flores nas mãos, dirigindo-se a uma casa. Ele ficou olhando de longe e aquele moço então, com lágrimas abundantes, bateu na porta. Uma senhora veio atender, ele entregou o ramalhete de flores, disse algumas palavras, aquela senhora disse algumas palavras, o homem então fez um cumprimento e deu meia volta e veio embora. O pastor acompanhou aquele homem e se aproximou dele e disse: moço, se me permite uma pergunta, eu estava de longe vendo o senhor com aquele buquê de flores, você chegou naquela casa e entregou para aquela senhora chorando. O senhor voltou e eu percebo que o senhor já parou de chorar. Por que o senhor fez isso? Me perdoe minha curiosidade. Disse: sabe o que é, moça, que durante a guerra eu fui convocado para estar na guerra, mas eu não podia ir porque minha esposa estava grávida, nós tínhamos uma criança pequena e meus dois pais eram idosos e estavam precisando dos meus cuidados. O meu vizinho, que tinha a minha idade, disse: eu me prontifico, eu não fui convocado, mas eu vou lá e vou me oferecer aí no seu lugar. Ele foi no meu lugar e acabou morrendo no campo de batalha. Por isso a minha gratidão. O que o Senhor viu foram lágrimas de gratidão pelo sacrifício daquele moço, daquela família, que deu o filho para que eu pudesse estar salvo hoje com a minha família. No dia 21 de julho de 1969, o primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Armstrong. E esse homem, ele agradeceu muitíssimo a equipe da NASA, que deu a ele a possibilidade de caminhar na Lua, ele e seu companheiro, o Buzz Aldrin, e deram o maior passo da humanidade pisando então na Lua. Ele agradeceu a engenharia e a tecnologia utilizadas pela equipe, produzindo um traje espacial, para que eles pudessem andar então na Lua. Sem esses trajes, nunca eles poderiam ter andado na Lua. Por isso, ele agradecia muito aquelas pessoas por terem feito aquele traje, agradecia muito a Deus
por ser o criador do mundo e de outros planetas, e agradecia a todo mundo que os apoiou nessa grande aventura que foi a viagem do homem à Lua. O apóstolo Paulo agradecia a Deus tudo que Deus havia feito através do plano da salvação. Ele agradecia as bênçãos, como se as bênçãos fossem uma espécie de traje espacial para caminhar no meio do pecado desse mundo. O apóstolo Paulo era muito grato a Deus, e na carta aos Efésios ele fez questão de mencionar essa gratidão a Deus, levando os seus ouvintes da carta, porque ela foi lida nas igrejas, levando os seus ouvintes também a dedicarem de coração gratidão a Deus pelo plano da salvação. Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, na página 99, escreveu o seguinte: o plano da salvação deve ser apresentado por nós, não como uma teoria de vida, mas como uma força viva, transformadora do nosso caráter. Deus quer que seus servos deem testemunho de que, mediante a graça, os homens podem possuir semelhança com o caráter do Senhor Jesus. E com gratidão, deve regozijar-se grandemente neste amor. Ciência do Bom Viver, página 99. O apóstolo Paulo nos deixou uma lição profunda sobre como nós devemos adorar e louvar a Deus através da salvação recebida por meio de Jesus Cristo. Se considerarmos o que Cristo fez por nós, morrendo em nosso lugar, nós deveríamos deixar o nosso coração pular de alegria, agradecendo tudo que Ele fez. Nós estávamos condenados à morte eterna, mas Jesus foi na cruz, pagou o preço que o pecado exigia e nos libertou da condenação. Numa conversa informal com seu pastor, um jovem perguntou: pastor, como é Deus? O pastor pensou um pouco e disse: Deus é como Jesus. E o moço foi embora satisfeito com aquela resposta. E o próprio pastor ficou também muito satisfeito, considerando que sua resposta foi uma resposta inspirada. Como é Deus? Deus é como Jesus. E se tornou uma grande verdade para o ministério daquele pastor. Ele passou a considerar que essa verdade foi uma revelação divina de Deus para ele, e isso transformou o seu ministério. Deus é como Jesus, Jesus é como Deus. Eles se uniram, Deus, Jesus e Espírito Santo, para promoverem a salvação da raça caída. Por isso o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, fez questão de mencionar essa gratidão pelo plano da salvação. A lição desta semana vai falar sobre o plano da salvação centralizado no Senhor Jesus Cristo. Vamos mergulhar nesse estudo e Deus nos abençoe a entendê-lo de maneira plena. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje, sábado à tarde. Nos dê a bênção de termos gratidão em nosso coração por tudo que o Senhor fez por todos nós. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Um bom término de sábado e uma boa semana na presença do Senhor. Deus abençoe a todos.